PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Não é de hoje que as reformas e o apoio forte da tecnologia fazem do setor contábil um dos setores que mais precisa se adaptar às mudanças. Mudanças que acabam refletindo também em nós, empresários. E convidei a diretora executiva da Ethics Solução Contábil, Luciane de Almeida Diniz, para falar um pouco deste cenário aqui no PME News. Seja muito bem-vinda, Luciane. Olá, Sidney. É um prazer estar aqui contigo conversando sobre contabilidade e gestão, um tema tão importante para as empresas em geral. E eu quero te parabenizar pelos 10 anos da PME News. Desejo que venham muitos anos ainda pela frente, de muito sucesso. É uma honra para mim estar aqui justamente quando a empresa completa 10 anos. Bem lembrado, Luciane. A edição desse mês é super especial e aproveitamos para abordar um tema de grande relevância no apoio forte às empresas, independente de seu porte. Então, aproveitando o gancho, conte um pouco da importância da contabilidade de gestão para o desempenho organizacional. Bem, com a evolução da capacidade profissional do contador, aumentou cada vez mais o seu campo de atuação. Atualmente, o contador não pode mais ser visto apenas como um profissional dos números, e sim um profissional que agrega valor, que tem espírito investigativo, consciência crítica e sensibilidade ética. A contabilidade de gestão veio como se fosse uma reformulação de como o contador deve ser visto, pois ele tem papel estratégico na tomada das decisões e o seu apoio é fundamental para os resultados eficientes em todos os ramos de negócios. Esse apoio deve ser amparado em números transparentes, fidedignos e que estejam em conformidade não somente com a legislação tributária, como também com a nova legislação societária, que segue os padrões internacionais de relatórios financeiros, e colaborar com a perpetuação das organizações, tornando-se uma questão de consciência ética. A contabilidade atualmente, ela se tornou muito mais consultiva, onde ajuda o dirigente de uma empresa ou dono do negócio a decidir sobre quais são os rumos que a empresa vai tomar. Para isso, o contador tem que ser um profissional muito bem preparado e conhecer muito bem o negócio do seu cliente ou da empresa em que ele está atuando, para que seja capaz até mesmo de sinalizar quando algo não estiver indo bem dentro da empresa. Para isso, ele tem que ter uma visão abrangente do negócio e de todos os setores. E quais são as responsabilidades sociais de uma empresa de contabilidade? Toda empresa possui sua responsabilidade social dentro da comunidade em que ela está inserida. E em relação à empresa de contabilidade, isso não é diferente. Uma boa consultoria contábil pode fazer toda a diferença no desenvolvimento de uma empresa e da sociedade como um todo. O gestor, ele precisa tomar decisões não somente para a gestão do negócio, como também para o bem-estar da sociedade. A empresa de contabilidade tem um papel imprescindível nesse processo. Até porque é preciso criar mecanismos contábeis eficazes, que sejam capazes de guiar os empresários, na aplicação dos mesmos para satisfazer as necessidades tanto da empresa como da sociedade. A responsabilidade social dessas empresas internamente não é somente para a geração de lucros, mas também de formar profissionais de qualidade, ensinando a eles a terem ética no exercício da profissão, com princípios e valores sólidos. O ato de proceder conforme a legislação auxilia na estabilidade social e econômica e favorece também a análise de cenários futuros nos planejamentos estratégicos, respeitando a ética, obviamente, diminuindo riscos e ampliando as perspectivas de engajamento em papéis sociais, juntamente com as perspectivas de lucro a médio e longo prazo. A conscientização tributária é necessária para conduzir os contribuintes e é um princípio básico para que as empresas possam fazer uma boa gestão fiscal. O profissional contábil, ele é o elo entre o fisco e o contribuinte. Existem também ferramentas para demonstrar as atividades das empresas em relação aos seus funcionários, à comunidade, ao meio ambiente, que é o chamado balanço social. Na verdade, a responsabilidade social é o cumprimento com seriedade da relação contratual entre o profissional, o cliente e a sociedade. Quais são os grandes desafios enfrentados pelo setor contábil?
Infelizmente, eles ainda são muitos, tá? O contador tem sempre que oferecer um diferencial, adaptar-se às mudanças constantes, se manter atualizado com as mudanças frequentes de legislação, ele tem que se adequar aos diferentes prazos, aumento das obrigações acessórias digitais a serem entregues, que ocasionam sobrecarga de trabalho, consequentemente aumenta os custos operacionais. E ainda existem grandes empresas que encaram o departamento contábil como aquele setor que não traz receita, mas somente despesa, que só representa custo para a empresa. A nível de pequena empresa, ainda é encarada como um mal necessário para que a empresa possa pagar sua folha de pagamento e seus impostos. O pequeno empreendedor ele ainda não tem a visão correta da importância de se ter um contador. Alguns deles não sabem sequer a importância de um balancete, quanto mais das demonstrações financeiras como um todo. Infelizmente, nem todos estão dispostos, a aprender, por mais que expliquemos a importância desses relatórios para o negócio dele. O pequeno empreendedor ainda está gerindo o seu negócio somente através da gestão financeira. Se ele tem dinheiro em caixa ou não, para pagar alguma coisa, para comprar, etc. Se esquece que existem despesas incorridas, que são aquelas que precisam ser registradas, mesmo sem terem sido pagas. Consequentemente, isso vai afetar o lucro a ser distribuído aos sócios. Atualmente, até o MEI, o microempreendedor individual, precisa de um contador, nem que seja somente para uma consultoria, mesmo que não possua funcionário. O setor contábil está vivendo um momento de transição, onde várias empresas já reconhecem a importância que tem o contador para o seu negócio. Mas ainda existem tantas outras que ainda não reconhecem. É necessário haver realmente uma mudança de cultura a esse respeito. Bem, esse assunto foi um dos temas mais comentados no final do ano passado. E quero ouvir de você. Por que é preciso ter uma reforma tributária no Brasil? Bem, ainda há muito a ser feito, para termos uma verdadeira reforma tributária no Brasil. Pelo menos agora estamos começando a levar mais em consideração esse assunto. Mas é preciso mexer no nosso sistema tributário, por ele ser muito ineficiente, atrapalha o desenvolvimento econômico, prejudica o ambiente de negócios e impacta o dia a dia das pessoas. O nosso país possui um sistema tributário extremamente complexo, onde a União, estados e municípios legislam. Eles criam leis próprias para regulamentar a tributação no país. Além disso, a regulação muda constantemente, o que agrava ainda mais a situação. O excesso de leis e regras sobre o assunto aumenta os custos, com a existência de inúmeras alíquotas de diferentes impostos, assim como muitos tratamentos diferenciados, os quais são concedidos a determinados bens e empresas específicas por meio de benefícios fiscais. No Brasil, são cobrados tributos de diferentes formas, sobre a renda, o trabalho, o patrimônio e o consumo. A tributação sobre o consumo, que é aplicada às mercadorias, é complexa e ineficiente. Cria distorções na economia e aumenta ainda mais as desigualdades. Com pouquíssima transparência, as pessoas não sabem o quanto pagam de impostos no produto que adquirem, fazendo também com que as pessoas mais pobres paguem o mesmo imposto que as pessoas mais ricas. No caso da pessoa física, por exemplo, deveriam também aumentar a faixa de isenção de imposto e aumentar a faixa de tributação para os que ganham mais. Precisamos de um modelo tributário mais simples, amplo e mais justo, e que a população tenha o devido retorno dos impostos que são pagos, tendo educação, saúde e serviço público de qualidade. E qual seria o impacto desta reforma nas empresas? A ideia de uma reforma tributária é diminuir pelo menos parte da carga tributária, seja ela feita de forma gradual ou não, mesmo que venham a unir impostos e contribuições sociais que já existem em um só, por exemplo. É preciso haver a redução efetiva da alíquota. Essa redução não somente deve ser feita a nível federal, mas a nível estadual também. Alguns estados possuem alíquota de ICMS bem mais altas que outros. Esse é um imposto que impacta tremendamente o valor do produto para o consumidor final. Com uma redução de impostos, o lucro das empresas aumentaria favorecendo o reinvestimento nelas. Por exemplo, obviamente que uma empresa mais lucrativa tende a se fortalecer no mercado, o que pode aumentar a robustez em longo prazo.
como também leva a um pagamento proporcionalmente maior aos investidores. A reforma precisa impactar de forma positiva todos os segmentos de negócios e com diferentes tipos de tributação, para que as micro e pequenas empresas com faturamento de até 4.800.000, que são tributadas pelo Simples Nacional, não seja essa opção considerada uma opção de tributação desvantajosa, no caso de uma reforma. Deve haver equidade no imposto de renda de pessoa jurídica, para evitar que grandes empresas paguem menos impostos que pequenas e médias, pelo uso de diferentes regimes fiscais. E quais seriam os reflexos para os acionistas? No Brasil, existem duas formas mais utilizadas, para remunerar os acionistas e os investidores. Uma delas são os dividendos, que correspondem a uma parcela do lucro das empresas, que é distribuída aos acionistas e é proporcional à quantidade e ao tipo de ações que os acionistas possuem. Esses dividendos que são distribuídos para os acionistas e investidores são livres de impostos desde 96, até porque os tributos sobre o lucro recaem sobre a empresa. A outra modalidade são os juros sobre o capital próprio, o JCP, que é uma forma de remuneração onde atualmente é considerada despesa dedutível da empresa e, como tal, deve ser descontado da apuração do imposto de renda e da contribuição social. Caso haja algum tipo de tributação sobre os dividendos, assim como se os juros sobre o capital próprio deixarem de ser dedutíveis, poderia inibir novos investimentos por parte dos investidores, até mesmo do exterior. Tributar os dividendos poderia tornar a Bolsa de Valores menos atrativa, além de motivar empresas estrangeiras a enviarem os lucros gerados no Brasil para suas matrizes. Uma outra preocupação seria que, para escapar de uma tributação sobre lucros e dividendos, seria as empresas até mesmo recorrerem ao artifício da distribuição disfarçada de lucros. As empresas que distribuem bastante dividendos podem passar a dar outros benefícios, por exemplo, aos acionistas, como bonificações ou até fazer programas de recompras de ações a longo prazo próprias para compensar a tributação dos dividendos em si. As empresas que efetuam pagamento de dividendos já possuem uma série de tributos que estão embutidos na atividade que exercem. Eu entendo que seria prejudicial uma tributação à remuneração dos investidores. Como você enxerga o futuro das empresas de contabilidade? Ainda bem que, com o passar dos últimos anos, o contador vem tendo uma importância cada vez maior para as empresas como um todo, tanto para as grandes, médias e pequenas empresas, assumindo responsabilidades bem maiores e respondendo como se sócio fosse de seus clientes, pois a parte operacional da contabilidade, ou seja, as tarefas repetitivas, um bom software contábil atualmente faz sem problemas. O contador do futuro é antenado, tecnológico, estratégico, assumindo um papel dinâmico e intelectual. A contabilidade se tornou uma forma de gestão efetiva para a tomada de decisão do dono do negócio, fazendo com que o contador seja muito mais consultivo do que operacional. Esse tipo de postura é cada vez mais valorizada pelos clientes, pois entrega um maior valor aos serviços que são prestados pelo escritório de contabilidade. Cada vez mais, o governo brasileiro tem criado obrigações acessórias digitais com tal grau de complexidade que já existem softwares de auditoria digital, para se ter certeza de que os dados nas declarações estejam corretos e sem divergências, e para evitar multas pesadas para os seus clientes ou para as próprias empresas mesmo. Infelizmente, muitos escritórios de contabilidade existentes não estão se adequando a essa nova realidade e com isso vão ficando atrasados e estagnados, podendo sofrer até mesmo a extinção. Atualmente é mandatório que o profissional tenha treinamento constante, acesso a muito mais informação, especialização em diferentes áreas de atuação, adequação à tecnologia, se utilizando de todos os recursos a seu favor para criar um diferencial para o seu cliente, podendo agir de forma mais rápida, caso algo não saia conforme o esperado, evitando assim até mesmo prejuízos e custos extras na operação. Luciane, você levantou uma bandeira aqui que eu acho fundamental.
Quando você menciona que a contabilidade tornou-se uma forma de gestão efetiva para a tomada de decisão dos donos de negócio, fazendo com que o contador seja muito mais consultivo do que operacional. Bem, pelo fato de eu ser consultor, não podia ser diferente, eu assino embaixo. E digo mais, não apenas a área contábil, mas os profissionais de demais áreas precisam agir desta forma, mais consultivo e menos operacional. Perfeito. Parabéns pela sua brilhante participação aqui conosco, Luciane. Eu que agradeço o convite para essa entrevista. É sempre muito bom dar voz aos contadores e falar sobre assuntos tão atuais. Mais uma vez eu quero te parabenizar pelos 10 anos da PME News e te desejar sucesso sempre. PME News Podcast Entrevista.